Fala pessoal, tudo bem? Boa noite aí para vocês. Qual é o intuito desse vídeo aqui? O intuito desse vídeo é trabalhar a parte conceitual de separação de misturas, tá bom? Porque no nosso encontro online síncrono, a gente vai fazer exercícios, apenas exercícios. Eu vou voltar na teoria, eventualmente, para comentar algum detalhe que porventura apareça que eu não tenha abordado aqui ou que vocês tenham ficado com dúvidas ao longo do processo, tá bom? Então, o nosso vídeo hoje é de separação de misturas. Tranquilo? O tema super tranquilo, super de boa. É um tema que, inclusive, cai razoavelmente no Enem, tá? Então, assim, não negligenciem. A gente vai ver na parte ali final, que a gente for falar de tratamento de água cai a rodo no Enem. Destilação fracionada, separação dos componentes do petróleo, cai a rodo no Enem. Então, assim, é um tema que vocês têm que estar craques para dizer o mínimo. Beleza? Então, olha só, vamos começar aqui por alguns processos. O slide ele não tem muita informação, tipo, ele não tem muita animação, é um slide cru mesmo, tá? Porque não tem muito a guiar a lógica do processo, que isso eu vou fazendo com a caneta, tá? Então, essas misturas aqui que a gente está vendo, as situações que a gente está tentando separar, são misturas o quê? Homogêneas ou heterogêneas? Heterogêneas aqui, tudo bem, pessoal? Por que heterogêneas? Porque eu consigo diferenciar visualmente as coisas que eu quero separar. E aqui são misturas heterogêneas sólido, sólido. Ou seja, é uma mistura de sólidos, tá? Então a gente já começa aqui, primeiramente, com o processo da catação. Beleza, pessoal? Nesse processo, o que que você tem? Você usa uma pinça, você usa a mão para poder ir separando as coisas que você quer retirar. Por exemplo, aqui está sendo feita a catação do feijão, tirando aquilo que, sei lá, ou está estragado, ou é pedra, ou é alguma outra coisa que não se deseja. Então, o intuito é fazer a separação por tamanho, separação visual, algo desse tipo. Beleza? Super de boa. E aí a gente vai para peneiração. Um outro nome possível para a peneiração é tamização. Para quem já viu esse nome aqui, deve estar velho. Mas tamização. O que que você faz na peneira? Se você for observar, a peneira tem esses gradeados aqui. Esses gradeados deixam passar por eles, né, apenas aquilo que for menor do que esse gradeado. Então, uma separação por diferença de tamanho. Passa aquilo que for pequeno, fica retido na parte de cima aquilo que for grande. Tá? Não confundam, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não confundam peneiração com filtração. Peneiração é para sólidos de tamanhos distintos. Filtração vai necessariamente envolver um fluido, ou um líquido, ou um gás. Tá? Então, assim, eu não peneiro água com areia, por exemplo. Eu filtro água com areia. Mas depois a gente discute isso. Aí a gente vem aqui para o processo de flotação. Pessoal, olha só, olha a situação que eu quero olhar a flotação. Eu tenho uma mistura de areia com serragem. Nessa mistura de areia com serragem, eu quero ter um jeito de separar. Se eu tentar catar, eu vou ficar a vida toda fazendo isso. É demorado, né? Se eu tentar peneirar, e se tiver o mesmo tamanho de grão? E aí, eu vou conseguir peneirar? Eu vou conseguir separar por diferença de tamanho? Não vou. Então, olha a engenhosidade. Deixa eu só apagar isso daqui, porque para abrir um pouquinho de espaço, para a gente poder fazer uns rabiscos aqui bem interessantes. Tá? O que que você sabe? Que a areia e a serragem possuem diferentes densidades. Lembrando, densidade é o quê? É a relação entre a massa e o volume. Eu comentei isso daqui em sala. Coisas que são de alta densidade, aí você tem que avaliar o que? As grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais. Coisas de alta densidade possuem alta massa em um volume o quê? Reduzido. Então é como se fosse, por exemplo, o chumbo.
O chumbo é um material denso, ele tem muita massa concentrada num tamanho pequenininho, tá? E por sua outra vez, o que pode acontecer? Um cara de baixa densidade vai ser aquele cara que tem uma baixa massa em um alto volume. Mal comparando, é como se fosse o isopor. Tu pega um patacão de isopor deste tamanho e a massa é extremamente reduzida, né, pessoal? Então, assim, o que que a gente tem que ter em mente na hora de falar da flotação? Areia e serragem tem densidade diferente, conforme eu falei. A areia vai ter uma alta densidade, é um material mais denso, e a serragem, por sua vez, vai ser um material menos denso. Assim, dessa forma, não adianta de nada. Mas e se eu colocar água no meu sistema? Olha o que que vai acontecer quando eu colocar água. Você vai ter que a água vai ficar na meiuca. A água está no meio. Enquanto a serragem veio aqui para cima e a areia foi para baixo. Por que que a areia desceu? Porque ela tinha uma alta densidade, tá? Ela tinha uma alta densidade. E a serragem foi para cima porque ela tinha uma baixa densidade. E por que que a água ficou no meio? Porque a densidade da água vai ser o quê? Intermediária. Isso. Ah, Matheus, então a água fica no meio porque é intermediária a densidade? É, exatamente. É uma densidade intermediária. E aí você consegue fazer a separação por diferença de densidade. É o princípio de funcionamento deste método. Ok? Show de bolete. Então, é, a gente agora passa para o processo de dissolução fracionada. O que que a gente vai ter, pessoal, na dissolução fracionada? Imagina que você tem uma mistura de sal e areia. Dá para peneirar? Não, porque vamos supor aí que o tamanho do grão é parecido. Não tem como. Então, olha a engenhosidade. Você adiciona água. Por que que você está adicionando água, galera? Porque você sabe que entre esses componentes desse sistema há uma diferença de solubilidade. A areia é insolúvel, o sal é solúvel em água. Então, quando você adiciona a água, quem ficou na fase aquosa? O sal junto da água. E quem ficou aqui embaixo decantado vai ser a areia. Ah, Matheus, separamos? Separamos. Maravilha, pessoal. Então, dissolução fracionada, você dissolve separando. Fracionar, separar. Ah, o açougueiro, fraciona uma carne para mim. Separa a carne para mim, tá? Aí, então, a gente continua aqui nas misturas heterogêneas sólido-sólido. E a gente vem para o processo de levigação. Pessoal, o processo de levigação, pelo menos é a prática mais artesanal que você tem no garimpo de ouro, tá? Por quê? O ouro, você sabe que é um material muito denso, né? Então, é um material que ele tem um baixo volume, mas a massa é muito elevada. Então, ele não muito suscetível a ações de fluidos em movimento, né? Porque olha só, imagina que você está aí com a mistura de ouro junto com areia. A areia é menos densa do que o ouro. Aí tu pega essa cuia aqui, tipo uma bateia, que é o nome dessa parada, né? E começa a pegar um pouco de água e girar. Por que isso? A areia vai ser, por ser menos densa, né, ela vai ser mais suscetível à ação dessa corrente de líquido. Então, você vai acabar jogando ela para fora. Você vai mexendo até jogar ela para fora, né? E no final das contas, o ouro vai ficar presente aqui no centro dessa bateia. Aí vem a pergunta: por que que então a gente não chamou de levigação? Porque na levigação, lembra que a água tinha densidade intermediária? Nessa situação, o ouro e a areia são mais densos do que a água. Então, se a gente tentasse fazer eventualmente o processo de levigação, não adiantaria colocar água. Você continuaria com a areia aqui embaixo e junto da areia também o ouro. Você não ia separar nada, tá? Não ia adiantar de nada. E a gente passa para o próximo processo de separação, que é a separação magnética.
tá? E aí é para materiais, obviamente, que apresentem o fenômeno do magnetismo, especialmente aqueles com ferro, cobalto e níquel, tá, pessoal? Então você bota um ímã para quê? Para poder agarrar nesse ímã as partículas que sejam atraídas por ele, as partículas magnéticas. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar aqui na navegação, pessoal, é que hoje em dia se adiciona mercúrio. Por que se adiciona mercúrio? Porque o mercúrio, junto com o ouro, forma uma liga metálica que a gente vai chamar de amálgama. Essa amálgama é de alta densidade. Fica mais fácil ainda para você separar o ouro dos outros componentes, da areia, de pedra, enfim, do que tiver ali presente no meio, tá? Então, fechamos aqui, eu acho, os processos de separação de misturas heterogêneo sólido-sólido. E a gente vai agora para sólidos insolúveis em líquidos. Então, a gente já começa aqui com o processo de filtração. Agora sim, não é mais peneiração, agora é filtração. Nessa filtração, o que que você fez, né? Você tem um funil que tem dentro dele um filtro, seja lá um papel, um pano, que tem a função de quê? Tem a função de reter aquilo que for sólido. Tem a função de reter sólidos. Então, quando você joga a tua mistura, que está aqui com uma parte sólida e uma parte líquida, dentro desse filtro, vai passar pelo filtro apenas o líquido. E o que passar pelo filtro, a gente vai chamar de filtrado. Tá? E o que ficar retido, a gente pode chamar de resíduo ou de retido. Tá? Tanto faz aí a nomenclatura que você escolha. E aí a gente vai para o processo de decantação. E o que que é a decantação? É uma separação por diferença de densidade. Então você espera que eventualmente um dos componentes suba, outro dos componentes desça. Então, se você tiver um sólido que é mais denso do que o líquido, esse sólido, ao longo do tempo, se você esperar tempo suficiente, acaba sedimentando, acaba descendo, ficando concentrado na parte de baixo. E aí, o que que você faz? Você pega esse trocinho aqui, esse copo com essa água, essa areia aqui, vira com cuidado e recolhe só a água. Deixa a areia no fundo, né? Uma outra observação que a gente precisa fazer é para a aceleração do processo de decantação. O que que a gente faz? A gente faz uma centrifugação, tá? Centrifugação. Então, por exemplo, tu tá lá com o teu sangue, tu coletou sangue, pum, uma parte das análises está associada às tuas hemácias, que são da fração sólida do sangue. Mas outra parte das análises, dependendo do que o laboratório, dependendo do que teu médico, enfim, quem quiser ver, dependendo do que a pessoa queira, está na parte líquida do teu sangue. Então você tem sólido junto com líquido e immiscíveis, né? Um não está homogêneo com o outro, você tem que centrifugar. Então você começa a girar essa amostra para o sólido descer e para o líquido ficar na parte de cima, que a gente chama de sobrenadante. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai aqui para líquidos immiscíveis. E olha quem aparece novamente, a decantação. A diferença é que a gente está falando de líquidos immiscíveis. Tá? Então, não são mais sólidos envolvidos. Tá? Nessa situação de decantação de dois líquidos, você repara, primeiro de tudo, que é uma mistura heterogênea, né? Beleza. Então eu consigo ver claramente o componente da parte de cima e o componente da parte de baixo. Ah, então como que eu sei quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo? Por densidade. O mais denso fica na parte de baixo, o menos denso fica na parte de cima, tá? Então aqui, esse equipamento de laboratório é o que a gente vai chamar de funil de separação ou funil de Bromo. Tá? Isso aqui em escala laboratorial, Bromo. Tá? Então ele tem uma torneira aqui na parte de baixo e essa torneira você abre ela para deixar esse líquido que está aqui, ó, descer. Se tu for reparar, está até azulzinho aqui, porque esse líquido vem até a torneira
que impede ele de descer. Tu abre a torneira, esse líquido vai descendo, e você fecha a torneira assim que essa interseção chegar nessa parte daqui. Separou dois líquidos, né? Ah, Matheus, adianta fazer com copo? Cara, vai dar zerda, né? Não vai funcionar. É melhor usar um equipamento especializado para isso. E a gente vem para extração por solvente, né? O que que é essa tal extração por solvente, rapaziada? Você vai utilizar um líquido para uma mistura. Então, olha só, imagina que você tem aqui 50 mililitros de gasolina. Você sabe que a gasolina que é vendida no posto de gasolina não é gasolina pura, né? Não é aquela que veio direto da refinaria do petróleo. É uma gasolina com etanol adicionado. O etanol tem algumas funções no motor do veículo. Uma delas é ser antidetonante. Para quem entende um pouquinho, a mistura ar-combustível pega fogo dentro do motor, gera trabalho, calor, mas esse fogo que acontece é por conta de uma centelha de uma vela, que nem aquela que acende fogão, ou que nem aquela do fogão mesmo, né? Só que se você tem só gasolina, essa mistura pega fogo apenas por compressão, porque o motor do carro está fazendo o quê? Pistão, né? A todo momento está assim. Se só tiver gasolina e com a taxa de compressão alta dos motores de hoje, na hora que essa mistura ar-combustível estiver comprimindo, pum, a mistura pega fogo antes da hora. Então aí o que que você tem? Você tem problemas no motor, né? Você pode gerar quebra, você pode gerar um monte de coisa. Então hoje na gasolina é necessária a adição de álcool, tá? Que tem função de antidetonante, ele faz limpeza ali do sistema, enfim. Mas existe um teor determinado hoje por lei, que é de 27%. Até projeto para aumentar, se eu não me engano, para 30%, mas hoje é de 27%. Então, como que eu chego num posto de gasolina, e você pode chegar, tá? Se tu quiser, por esporte, não faça isso, né? Mas, pô, eu tô desconfiado aqui do posto Cavalinho Feliz. Eu acho que a gasolina do posto Cavalinho Feliz tá uma merda. O que que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou pedir o teste de teor de álcool, né? Como que esse teste é feito? Você sabe que a gasolina comercial tem álcool também, né? Gasolina com álcool. Então imagina, pego 50 mililitros dessa gasolina. Quando eu adiciono a esses 50 mililitros de gasolina água, solução aquosa com NaCl, isso aqui é só para não espumar, tá, pessoal? Porque acaba fazendo espuma, então isso daqui evita um pouquinho de espuma. Quando você adiciona água ao sistema, você tem uma migração do etanol que estava na gasolina para onde? Para a água. Por quê? Porque o etanol ele tem uma maior afinidade pela água do que pela gasolina. O etanol é uma molécula com polos positivos e negativos. É uma molécula polar, assim como a água. A gasolina é uma molécula apolar. A apolar é aquela que não tem polos, não é isso? Isso, A, prefixo de negação. Então, a gente usa uma regra que é semelhante dissolve semelhante. Semelhante, água e álcool são semelhantes. Um interage muito bem com o outro, tá? Então, o álcool que estava aqui na gasolina acaba passando para a fase aquosa, que fica embaixo por conta da densidade. Então, veio aqui para baixo, aumentou em 11 mililitros, porque tu só colocou 50 mililitros de água. Por que que ficou 61? Porque você tinha 50 de água e ganhou mais 11 do etanol. Ah, Matheus, então quer dizer que o teor de etanol nessa gasolina aqui era quanto? Eu tinha 11 de etanol dividido por 50 de gasolina no total. Usando alguns artifícios aí matemáticos, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2. Isso vai dar 22 sobre 100, que é a mesma coisa que 22%. Se fosse considerando a lei de hoje, que exige 27% de álcool na gasolina, essa gasolina aí estaria reprovada. Mas, vejamos e convenhamos, essa é uma adulteração meio burra, porque afinal de contas, a gasolina pura é mais cara do que o álcool puro. Então, a adulteração mais comum é ter mais álcool presente na gasolina comercial.
né? Então, ao invés de 27, tu bota aí 35, 40%, enfim, tu coloca mais álcool porque o álcool é mais barato, né? Então, é assim que você faz no posto de gasolina mesmo, tá, pessoal? É só fazer isso, pedir para fazer isso, que eles fazem. Mas não faça isso se você não tiver carro, não estiver abastecendo. E também se você não tiver uma suspeita de que está adulterado, né? Tá bom? Seguindo aqui, a gente agora vai falar da filtração, só que agora é para uma mistura entre um gás e o sólido. Você sabe que um carro que você ande, um ônibus, uma van que esteja com o ar-condicionado funcionando, tem um filtro. Aqui você vê claramente o filtro limpo e o filtro sujo. Qual é a função do filtro nessa situação? Reter as partículas sólidas que estão presentes no ar, tá bom? Então a filtração é isso. Da mesma maneira que era para líquido, né? Líquido e sólido. Retinha o sólido, deixava passar o líquido. Aí agora a gente passa para misturas homogêneas. Lembra, misturas homogêneas são aquelas, né, que você não consegue visualmente diferenciar os componentes. Então, o óleo é uma coisa só. Por exemplo, imagina aí a água do mar, sem areia, né? Tu consegue ver os sais que estão ali presentes nela? Tu não consegue, mas você sabe que tem sais. Então, como que eu faço para separar os sais daqui? Aqui no Brasil e em outros países quentes, você confia na força do nosso amiguinho. Quem já viu Teletubbies sabe disso daqui, ó. O sol com uma carinha de bebê, né? O sol faz o quê? Incide sobre a água do mar, que é espalhada pelas salinas, né, em grandes áreas para poder aumentar a evaporação. Ah, Matheus, então quer dizer que por conta do sol estar incidindo, a água vai evaporando? É. E quem vai ficando? Os sais que ali estejam, né? Por que que a água evapora? A água vai evaporar porque ela tem um baixo ponto de ebulição. Ela tem um baixo ponto de ebulição, o que significa que o sal fica. E por que que o sal fica? Porque ele tem um alto ponto de ebulição, tá? Então, na hora que eu aqueço, só a água consegue sair e evaporar. Então, o sal fica. Ah, Matheus, e para onde vai essa água? Ela segue o ciclo da água, né? Vai lá, vai para a nuvem, cai em outro lugar, vai lá para o Rio Acari, vira água de tainha lá do Rio Acari, tainha, sei lá, pirão, sei lá, né? Mas vai para outro lugar, você não recupera. E se eu quisesse eventualmente recuperar a água que eu estou tirando? Aí você tem que passar por processo de destilação. E aqui vai ser a destilação simples, tá, pessoal? Vamos considerar que, de novo, a gente está com a mesma mistura: água e sal de cozinha. O sal de cozinha é o famoso, né, o componente majoritário, é o cloreto de sódio, NaCl. Tu sabe que o ponto de ebulição do cloreto de sódio é em torno de 1400 graus Celsius. E o da água a gente já tinha visto no slide anterior, que era de 100 graus Celsius. Então, se eu aqueço essa mistura, quem vai embora, quem começa a sair na forma de vapor, é a água. E o sal vai ficar? O sal vai ficar. Perfeito. Então, olha o que que eu coloco. Eu coloco um bico de Bunsen para aquecer a mistura de água com sal. Com isso, o vapor começa a sair. Você tem um termômetro para identificar a temperatura do vapor que está saindo, afinal de contas, pode ser que você não saiba qual é o líquido que você tem, e aí você identifica pelo ponto de ebulição, pela temperatura do vapor. E esse vapor, ele só tem um caminho para seguir, que é vir por aqui. Repara que ele está passando por uma região que é chamada de condensador. Esse condensador tem, ele é vazado aqui por dentro, né? Tem um caminho pelo qual esse vapor pode seguir. E em volta desse caminho tem líquido no seu entorno, tá? Então esse líquido está gelado. Para quê? Lembra? O vapor, quando ele bate numa superfície gelada, ele faz o quê? Ele condensa, né? Então, nisso que ele condensa, ele passa para o estado líquido. Então, bateu no geladinho, ficou geladinho e veio o quê? Veio caindo aqui, recolhido nesse Erlenmeyer. O destilado é aquilo que é
recolhido depois do aquecimento, passou vapor, virou líquido de volta, tá bom? Então a destilação acaba sendo um processo de separação e de purificação. Se você olha aí para algumas bebidas alcoólicas, você vê lá a vodka lá do Léo, a vodka lá da balada, tá lá tridestilada. Aí tem umas que são cinco vezes destilada, tá até em inglês para poder falar assim, ó, essa é braba, essa é braba. É. Enfim, pessoal, então o que está gelado aqui passando no entorno desse condensador é uma água fria, que você pode usar da torneira, você pode usar de um sistema de refrigeração. Essa água entra por aqui e ela sai por aqui. Repara que ela está saindo um pouquinho mais quente porque ela está roubando a temperatura, está roubando energia do vapor, tá? Então ela está esquentando. Beleza? Mas a destilação é simples porque ela só funciona com misturas cuja diferença do ponto de ebulição seja muito alta. Tranquilo? Se você tiver diferenças mais baixas de pontos de ebulição, aí você tem que passar para o processo de destilação fracionada. Qual é a diferença entre o aparato da destilação simples para fracionada? A diferença é que para a destilação fracionada você tem no caminho aqui o que a gente chama de coluna de destilação, tá? O que essa coluna de destilação faz? Ela aumenta a eficiência da separação. Em outras palavras, você consegue utilizar, separar misturas de pontos de ebulição próximos. Pontos de ebulição próximos. Beleza, pessoal? Então é a mesma coisa, todo o resto é igual. O vapor vem por aqui, passa pelo condensador, faz condensa. Qual é a grande aplicação aí da destilação fracionada? É na separação dos componentes do petróleo. O que você tem? Tu tem o petróleo. Se você já viu uma refinaria, né? Você vê que tem lá a parte de cima saindo foguinho, tem uns negócios grandes assim. Então aquilo ali acaba que é um processo de separação por destilação fracionada. É uma separação por diferença de pontos de ebulição. Ah, Matheus, então você está me dizendo que o petróleo entra quente aqui? Isso, ele entra quente. E lembra, o petróleo é uma mistura complexa. Ele tem sólidos, líquidos e gases presentes nele. Quando tu aquece, o que você faz? Você elimina da fração sólida, que ele chamou aqui de asfalto, você elimina os gases, né, dessa temperatura. Então, você solta aqui os gases. Aí os gases vão subindo, os gases vão subindo. Só que a temperatura está diminuindo, é decrescente, ao longo dessa coluna. Quanto mais em cima, mais gelado. Então, se esse gás encontra uma temperatura que seja a de ebulição dele, ele acaba condensando. Então, você está tendo aqui ó, o seguinte, ó, a primeira fração que você tem é o óleo lubrificante. Significa que dentre essas quatro aqui, ela é a de maior ponto de ebulição, porque você está separando e ele está batendo aqui nessa região e está ficando, né, na forma líquida de novo. Ele saiu na forma gasosa aqui de baixo e ficou na forma líquida aqui. Subiu mais um pouquinho, quem que você tem? O óleo diesel. Então, o óleo diesel tem um ponto de ebulição menor do que o óleo lubrificante. Logo depois vem o querosene, que tem um ponto de ebulição menor. Vem a gasolina, que tem um ponto de ebulição menor. E vem os gases, né, pessoal? Notoriamente, você tem o gás metano, que é o CH4. Você tem o etano, que é o C2H6. São ambos hidrocarbonetos saturados, né? Então, esses aqui são os principais componentes do gás natural ou gás encanado. Enquanto você tem o propano e o butano como sendo os principais componentes do gás de botijão ou gás liquefeito de petróleo, né? Ele dentro do botijão está sob pressão e aí ele fica líquido, mas quando ele sai do botijão, ele sai na forma de gás. Por isso que a gente chama de gás liquefeito, porque dentro está líquido. Beleza, galera? Então, para finalizar aqui, eu coloquei o esquema de tratamento de água, tá? Como é que funciona o tratamento de água? É uma outra parada que acaba caindo bastante.
Você tem a água, né, que está lá, no nosso caso aqui no Rio de Janeiro, presente no Rio Guandu, né? Então, assim, a água é barrenta lá no Rio Guandu, tem de tudo que você possa imaginar, tudo de ruim e do pior. E a gente bebe, porque ela é tratada, ou seja, as impurezas são separadas, tá? Então, primeiro você tem a captação dessa água, seja lá de onde for, que aí você faz uma filtragem grosseira, né? Então você retém, por exemplo, bicicleta de criança que esteja jogada lá, tu retém pedaço de, enfim, coisas aí grandes, né? E aí logo depois você faz o processo de floculação. O que que é esse processo de floculação? Você vai adicionar substâncias que crescem, mas elas crescem e vão agarrando as partículas de sujeira nelas. E nisso que elas estão crescendo e estão agarrando as partículas de sujeira, o que está acontecendo? Elas crescem e o volume aumenta, mas a massa aumenta mais do que o volume. Então, essas partículas ao longo do tempo vão ficando densas e elas chegam no tanque de decantação e elas decantam, elas descem. Tá bom, pessoal? Quem já viu tratamento de piscina é a mesma coisa. Tu taca uma substância lá, normalmente é o sulfato de alumínio em meio alcalino, tá? Esse é o agente floculante, em meio alcalino, ou básico, tanto faz. Beleza, então com isso você remove no processo de decantação a maior parte dos sólidos que estejam presentes aí na tua água. Mas você removeu compostos que dão cheiro? Não. Então aquela água eventualmente está fedida. Tu removeu compostos que dão cor? Não. Aí eventualmente aquela água está colorida, está com algum corante de alguma, sei lá, indústria que esteja no caminho do rio. Vai saber, né? Então assim, nessa etapa você só remove os sólidos. Só que então você tem que passar por uma outra filtragem, da mais grosseira para a mais fina, até que chega aqui no carvão ativado. O carvão ativado vai remover justamente substâncias que dão cheiro, substâncias que dão cor, né? Depois a gente vai explicar a natureza dessas interações. Aí logo em seguida você tem a parte da desinfecção, que você adiciona cloro e flúor. O cloro é para matar os micro-organismos, beleza? Isso. E o flúor, Matheus? O flúor é para a sua dentição. É uma medida de saúde pública. Você acaba tendo no teu dente, sem usar coisas com flúor, teu dente é feito de um mineral chamado de hidroxiapatita. Quer dizer, né? Se você tem dentes naturais. Os meus da frente aqui, ó, é tudo falso. Tudo falso, caí de moto, bati, quebrei a cara, foi uma droga. Mas enfim, você tem a hidroxiapatita. A hidroxiapatita é sujeita a ataque ácido de, por exemplo, micro-organismos que estejam na sua boca, e tem de montão, não adianta, tá? E se alimentam dos restos que ficam na sua boca. Então, os produtos dessa alimentação dos micro-organismos são ácidos e acabam corroendo a tua dentição. Então, o que que é feito? Você usa pasta que contenha flúor, ou então água, né, fluoretada. Para quê? Para poder trocar esse mineral, que é a hidroxiapatita, por fluorapatita, que é mais resistente a ataques ácidos. Então você consegue ter aí uma dentição mais saudável por mais tempo, né? Então assim, se você compara aí a dentição das pessoas hoje, ela é muito melhor do que há 100 anos atrás, né? Eu acho que não precisa ir muito longe para chegar a essa constatação. Tudo bem, rapaziada? Então, já falamos bastante aí, tem uns 30 minutos aí de vídeo, tá? Então, daqui a pouco a gente vai se encontrar e fazer alguns exercícios sobre separação de misturas. Portanto, vejam esse vídeo até o final, façam as anotações, a gente tira a dúvida depois e faz exercícios. Tá bom, rapaziada? Ó, um beijo do Teteu.